Curta, divulga, comente e compartilhe o nosso canal Torcedor Fanático 3. Comente, dê o like e nos ajude. Olá, gente do canal do YouTube Torcedor Fanático 3. Estamos aqui mais uma vez para trazer alguns resultados dos jogos, que está acontecendo, ou melhor, que já aconteceu, do Vasco, as equipes aí toda movimentada, as equipes jogando aí o Brasileirão e Série A. E você fica bem informado aqui no canal Torcedor Fanático 3. Curte, divulga, comenta, compartilha. A gente agradece seu carinho, dá o like e ativa as notificações, tá bom? Divulga aí o nosso canal, a gente agradece sempre aí a todos os amigos do esporte no geral, né? A gente que está aqui acompanhando as notícias do esporte e principalmente do futebol, tá bom? A gente vai trazer aqui as notícias do Vasco da Gama, que enfrentou a equipe do Remo, com certeza, e neste jogo Santos e Remo foi com certeza empate, né? Um empate aí com sabor, muitos aí falando com sabor de derrota, né? O Renato Gaúcho aí fazendo seu trabalho, trazendo o Vasco a se erguer, e com certeza sempre aí deixando dúvidas em algumas situações, principalmente nesse jogo contra o Remo, que foi um jogo aí bastante turbulento aí, e depois do resultado aí de 1-1, com esse sabor aí de derrota, preocupa aí a equipe do Vasco, tá bom? Vamos trazer aqui a tabela de classificação, tá bom? Primeiro vamos trazer o resultado desse jogo, do Vasco contra a equipe do primeiro com a equipe do Coritiba, né? O Vasco empatou com o Coritiba no Couto Pereira. O Santos também, trazendo notícia aqui do Santos também, o Santos jogou com o Remo, melhor dizendo, o Santos jogou com o Remo, que foi aí a vitória aí do Santos nesse jogo, tá bom? Na Vila Belmiro, o Santos jogou contra o Remo e venceu a equipe do Remo por 2-0. E o próximo jogo do Santos é no domingo contra o Flamengo. Esse jogo aí do Santos que trouxe um resultado positivo, trazendo o Santos a se levantar aí na tabela de classificação da Série A, saindo aí da zona de rebaixamento. Em alguns jogos passados veio aí subir na tabela de classificação, trazendo muita sorte aí pro Santos, né? O Vasco jogou contra o Coritiba, foi 1-1, que esse jogo foi o que foi com um sabor para muitos torcedores, com sabor de derrota, muita gente aí comentando, melhor dizendo, não foi contra esse jogo do Vasco foi contra o Coritiba, não foi contra o Remo. O jogo do Remo foi com o Santos, eu confundi aí. Mas aí para todos, Vasco jogou aí contra o Coritiba, e esse jogo aí do Vasco para muitos aí torcedores do Santos foi um sabor de derrota, né? É um jogo aí que preocupou o Renato Gaúcho e mexeu um pouco com a estrutura do Vasco aí, com a situação desse resultado, né? Esse resultado não foi muito favorável, muitos torcedores tá torcendo pelo Vasco para que o Vasco possa se erguer, e ele está se erguendo com o Renato Gaúcho, esse técnico que foi há pouco tempo contratado pelo Vasco, e com certeza o Renato Gaúcho está levantando a equipe do Vasco, né? O Santos, como eu disse, venceu o Remo, e o Santos tem o próximo jogo contra o Flamengo nesse domingo, né? Um pouco movimentado, e também o resultado do Vasco nesse sábado, Vasco e Botafogo. O Vasco perdeu o jogo deste sábado para a equipe do Botafogo, outro resultado que traz muita preocupação para o técnico Renato Gaúcho e para todos aí que torcem pelo Vasco, né? O Vasco perdeu de 2-1, né, para a equipe do Botafogo, e foi um clássico, né, aí, um clássico carioca, né, e preocupa aí a muitos torcedores esse resultado do Vasco contra o Botafogo nesse sábado pelo Brasileirão Série A, né, e com certeza está movimentando aí o Brasileirão da Série A.
né? E vamos trazer aqui a classificação para vocês que acompanham aí o canal Torcedor Fanático 3. A gente agradece seu carinho, tá bom, a todos. Muito obrigado. Divulga aí para quem gosta aí do Vasco, do Santos e de informações dos times no geral, né? A gente tá tentando aí, na medida do possível, trazer algumas informações durante aí esse período, com certeza, de jogos aí da Série A do Brasileirão, tá bom? E também da Seleção Brasileira, né? A gente tá trazendo. Vamos aí com a classificação. Essa classificação aí eu peguei durante essa semana. O primeiro lugar tá com o Palmeiras, 22 pontos. Segundo lugar, o Fluminense, 19. Tá bom? O terceiro lugar, Bahia, tá com 17 pontos. Quarto colocado, São Paulo, 17. Quinto colocado, Atlético Paranaense, 16 pontos. E o Flamengo em sexto lugar, 14. O sétimo lugar está do Coritiba, 14 pontos. O Vasco está na oitava colocação, muito importante. E aí o Renato Gaúcho trazendo aí o Vasco a se levantar, né? Desde quando entrou aí na equipe do Vasco, né? O Renato Gaúcho fazendo um belo trabalho e com certeza movimentando aí a tabela de classificação, né? O Vasco está em oitavo lugar com 12 pontos. Nono lugar, Atlético Mineiro, 11 pontos. Décimo lugar, o Grêmio, 11 pontos. Em 11º lugar, Bragantino com 11 pontos. 12 na 12ª posição, o Sport Clube Vitória, 10 pontos. E 13º, Santos com 10 pontos também. O 14º, Corinthians, 10 pontos. O Botafogo, 15º, está com 9 pontos. 16º, Internacional com 9 pontos. 17º, Cruzeiro, 7 pontos. 18º, Chapecoense, 7 pontos. E 18º, ou melhor, 18º, Chapecoense, 7 pontos. 19º, Mirassol, 6. 20º lugar do Remo, 6 pontos. Lembrando que essa tabela foi durante a semana. Essa tabela que eu vou falar agora para vocês é a tabela atualizada desse sábado, tá bom? Em primeiro lugar está o Palmeiras com 22 pontos. Segundo lugar, São Paulo. Terceiro lugar, 20 pontos. Terceiro lugar, Fluminense, 20 pontos. Segundo lugar, o São Paulo, né, 20. Palmeiras, primeiro lugar. Vamos para o quarto lugar, 17 pontos, Bahia. O quinto lugar, Atlético Paranaense, 16 pontos. Sexto lugar, Corinthians, não, ou melhor, Coritiba, 15 pontos. Oitavo lugar, Botafogo, 12 pontos. Nono lugar, Vasco, 12 pontos. Isso é importante, né? Aí, esses resultados já desse sábado, o Botafogo já subiu o Vasco, e o Vasco foi para nono lugar. Um resultado um pouco negativo aí, com certeza. Décimo lugar, Atlético Mineiro, 11 pontos. Décimo é o Atlético Mineiro com 11 pontos. 11º, Grêmio, com 11 pontos. 12º, Red Bull Bragantino, 11 pontos. E 13º, Vitória com 10 pontos. 14 pontos, ou melhor, 14 na 14 posição, né? 14º, 10 pontos, né? O Santos, aí 15º, Corinthians, 10 pontos. E 16º, Internacional, 9 pontos. 17º, Chapecoense, 7 pontos. E 18º, Cruzeiro, 7 pontos. 19º, Mirassol, 6 pontos. E também o 20º lugar do Remo, 6 pontos. Essa é a tabela de classificação do Brasileiro Série A, tá bom? A todos aí que nos acompanham, a gente agradece seu carinho. Um abraço a todos. Curte, divulga, comente, compartilha o nosso canal, a gente agradece, tá bom? Você que é aí torcedor dos times, e no geral aí, e gosta de acompanhar as notícias do futebol aqui brasileiro, com certeza. E também é importante enfatizar a Copa Alagoas, o Centro Esportivo Alagoano vence a equipe do Asa, né? Agora, neste ano, venceu aqui em Maceió, ou melhor, a equipe daqui de Maceió, né, Alagoas. A equipe do CSA vence a Copa Alagoas 2026 contra o Asa, né? A gente dá o parabéns aí para a equipe do CSA que venceu com certeza, Copa Alagoas
com certeza um título importante para o Azulão do Mutange aqui em Maceió, tá bom? Lembrando que o jogo foi no interior, foi televisionado, ou melhor, foi transmitido via internet e teve uma emissora, né, na internet que transmitiu, né? Com certeza. Um abraço a todos. A gente está trazendo algumas informações atualizadas aqui no canal Torcedor Fanático 3. Curte, divulga, comente, compartilha, dá um like aí, ajuda aí o nosso canal, tá bom? A todos, a gente agradece e um abraço a todos. Até mais.